Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. E no vídeo de hoje nós vamos continuar trabalhando sobre o gênero textual lenda. Vocês lembram da atividade que ficou para vocês fazerem? Teremos então até a aula de amanhã para realizar a atividade que ficou de tarefa. Na aula de hoje, eu gostaria que vocês acompanhassem na página 7, 8 e 9 a leitura da parte 1 de outra lenda que vocês talvez conheçam. Vocês já pararam para pensar como surgiu a noite? Não? Isso mesmo. Existe a lenda sobre a história de como surgiu a noite. E nesta parte 1 da lenda, nós vemos traços de histórias contadas pelos povos indígenas. A leitura ficou então para que vocês fizessem em casa. Depois da leitura desta parte 1 da lenda, sobre como surgiu a noite, nós temos uma curiosidade. E o título traz a seguinte questão. Você sabia que cobras, na verdade, são serpentes? Isso mesmo. No Você Sabia do nosso material tem uma curiosidade muito legal, que é sobre as serpentes. A leitura vai ficar aqui na tela para vocês também acompanharem e fazerem em casa. Tudo bem? Se vocês descobrirem mais alguma novidade sobre as serpentes, vocês também podem mandar lá pelo Positivo On para a prof dar uma olhada, certo? Seguindo com a nossa proposta da aula de atividades, nós temos a página número 10 com os exercícios para pensar e fazer juntos. Sobre a lenda, parte 1, como surgiu a noite, o exercício número 2 pede para que nós assinalemos o tipo de narrador presente nessa lenda. Opção 1. Primeira pessoa, narrador personagem que participa da história. Opção 2. Terceira pessoa, narrador observador que não participa da história. Vocês podem tentar fazer e depois a prof vai colocando aqui o material para a gente ir vendo como que ficou. Lembrando que esta página não fica de tarefa, nós vamos conversando juntos. Número 3. Copie um trecho que justifica a resposta anterior. Então, olha só. Pensando lá no tipo de narrador, qual parte do texto que justifica a resposta da número 2? Vamos lá, então. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido. Queria a noite só para ela. Esse narrador, ele participa ou ele está apenas contando a história? Isso mesmo. Então, nós temos aqui nesta lenda um narrador em terceira pessoa. Número 4. Nesta primeira parte do texto, que personagens fazem parte da história? Quais são os personagens? Volta lá na lenda e dá uma olhadinha. Os indígenas, muito bem. A cobra grande, a árvore e o rio. Número 5. Segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Já que o título da lenda é
sobre a noite, porque não havia noite no início do mundo. Vamos ver conforme a lenda conta. Não havia noite no início do mundo, porque esse porquê de resposta é junto, não esqueçam. A cobra grande aprisionou a noite em um caroço de Tucumã. Por que a cobra grande era temida? Esta é a número 6. A cobra grande dava medo porque ela era muito grande e poderosa. 7. Onde a cobra grande passava a maior parte do tempo? A cobra grande passava a maior parte do tempo enrolada em um tronco grosso de uma árvore que havia secado por causa do sol. 8. Que poder a cobra grande tinha? A cobra grande tinha o poder de esconder e também de libertar a noite. 9. Que prejuízos a falta da noite acarretava? Quais eram os prejuízos que a noite causava, né, naquela situação? Era a claridade, que nunca terminava, e o fato de que ninguém podia descansar direito, sempre era claro dia. Número 10. Sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir. Letra A. O que levou a cobra grande a trancar a noite? Por que será que ela trancou a noite? Ela não queria compartilhar a noite com ninguém. Ela conhecia a noite e não queria que ninguém soubesse. Qual é a sua opinião sobre a atitude da cobra grande? Vocês acham que era certo? Egoísmo? Essa vocês têm que pensar e fazer aí com a mãe ou com o pai de vocês, né? Pessoal, na página de número 11 tem a parte 2 dessa história. Vamos conhecer? Dá uma olhadinha aqui. Lê, faz a leitura e nós vamos conversar sobre os próximos exercícios no próximo vídeo. Mas, para o próximo vídeo, como de aula, né, de conteúdo, depois do vídeo da correção de amanhã, vai ficar de atividade para vocês fazerem, tá? Então, vai ficar lá, anota aí, 12, a página 12, 13, a leitura da 14 e as atividades da página 15. Lembrando, novamente, que amanhã faremos a correção daquelas atividades da aula passada, tá? Sobre a historinha da lenda, sobre a imagem, a fotografia. Quem não enviou, pode enviar, então, até o vídeo de amanhã. No caso, teria que enviar hoje, para a dar uma olhadinha e ver como que ficou. Aí, nós voltamos conversando lá, certo? E aí, nós prosseguimos, depois da correção, com o conteúdo sobre lendas, ok? Queridos alunos, a aula fica por aqui, as páginas estão aí para vocês acompanharem das atividades que fizemos hoje e até o próximo vídeo da aula de português. Tchauzinho! Como surgiu a noite? No início do mundo não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha
trancado à noite dentro de um caroço de tucumã e o escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém. E como era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido, queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldades para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a terra do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio, o que irritou a cobra grande. Que coisa, disse a cobra grande. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que eu vivo? Até o rio onde a cobra grande morava sofria com o sol ardente e contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava o seu banho, calmamente o rio parou. Sentindo falta da correnteza a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas espantada. Finalmente perguntou: estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu: não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversamos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande, obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, diga o que deseja, mas fale depressa. Porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia pedir-lhe a noite. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar. Correr sem parar, debaixo de sol que não para de arder, é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo acabará se transformando num riachinho. Se é esse o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra, sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada,
e que se ficasse parado sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente e, gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol. Tudo continuou como estava.